pessoal. Meu nome é Sara Machado e você está ouvindo o podcast Papo de Laticínio. Sejam todos bem-vindos. Antes de a gente iniciar o nosso papo, eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever e acompanhar nossos lançamentos semanais. Toda segunda-feira tem um episódio novinho no ar. Nós estamos também no Spotify, só vocês procurarem lá no Spotify, seguir o nosso canal e acompanhar nossos conteúdos, né? Aproveitar todos os nossos conteúdos enquanto vocês fazem as viagens até o trabalho. Também gostaria de convidar vocês para seguir as nossas redes sociais. É só procurar por @papo de laticínios em todas as redes sociais. Nas nossas redes sociais nós compartilhamos os nossos cortes e nós interagimos com vocês. Antes da gente começar o episódio, gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores, a Evomilk e a Evoali. A Evomilk é um sistema completo de gestão da cadeia do leite, integrando software e aplicativo para apoiar laticínios em toda a operação de campo. Com a Evomilk você tem o aplicativo do transportador, o aplicativo do técnico, o aplicativo do gestor e o aplicativo do fornecedor de leite. E claro, os gestores têm uma plataforma completa para acompanhar todo esse fluxo com dashboards inteligentes. Com a Evomilk, seu laticínio trabalha de forma integrada, com dados confiáveis e uma visão completa do campo. Aproveito também para agradecer a Evoali, que vem transformando como as indústrias de alimento e especialmente os laticínios gerenciam seus programas de autocontrole. O grande destaque é o Evopac, um aplicativo e um sistema web gerencial que permite digitalizar e automatizar toda a gestão dos programas de autocontrole da sua indústria. Com o Evopac você planeja, executa, monitora os controles de qualidade e você monitora, né, os controles de qualidade com muito mais agilidade e segurança. E ainda ele facilita muito os trabalhos das equipes no dia a dia, organiza, né, as rotinas de verificação, padroniza os processos e ainda simplifica as auditorias e fiscalizações. Para vocês conhecerem mais sobre a Evomilk e sobre a Evoali, vocês podem buscar lá no Instagram em @evomilk ou @evoali e solicitar uma demonstração que nós vamos agendar um horário com vocês. Agora, com todos os nossos recados dados, nós vamos ao nosso episódio de hoje, que vai ser espetacular. É uma pessoa muito bem recomendada que veio para esse papo de hoje, então eu estava ansiosa para receber ela aqui, para conversar com a gente sobre pesquisa e desenvolvimento. Então hoje a gente vai falar o que é P&D na indústria de laticínios. E para conversar com a gente, para bater esse papo com a gente, nós estamos recebendo a Graciela Chinelati. Graciela, seja bem-vinda ao Papo de Laticínios. Olá, pessoal, é um super prazer poder compartilhar um pouco da nossa vivência e fazer essa troca com você, Sara, e que isso abranja muitas pessoas, que a gente possa levar aí um pouco do que a gente passou nesses anos todos aí atuando na área de laticínios e que seja proveitoso para todos. Muito obrigada aí pelo convite e fico aí à disposição sempre que precisarem. Obrigada, Graça. Graça, antes da gente entrar no nosso assunto, eu queria que você falasse para o pessoal quem é a Graça. Eu já estou íntima aqui, já estou chamando de Graça. Pode chamar de Graça, assim que a maior parte das pessoas falam comigo, então fica bem à vontade, tá? Bem, pessoal, eu sou a Graciela, mais conhecida como Grace, mas tem quem chame de Grazi, e tá tudo certo, a gente acata aí com carinho, né, todos que entram em contato com a gente, independente da forma de me chamar, mas eu sou natural de Manaus, no Amazonas, sou filha de amazonense com mineiro, então tenho aí as raízes mineiras e, de tabela, o leite circulando nas minhas veias, então isso sempre foi muito forte. Desde muito nova, eu sempre visitei Minas Gerais, então essa coisa do leite, do queijo, do pão de queijo, sempre esteve muito presente na minha vida. E eu pude, né, em determinado momento do meu caminhar aí estudantil, ter a oportunidade de ir para uma escola de referência que todos já devem ter ouvido falar, que é a Cândido Tostes, né? Foi como o laticínios aí entrou na minha vida no momento
que eu precisava muito de algo para me dar direção na vida. Então, para mim, foi mais uma história que a Cândido Totti traz, com certeza, e de como foi positivo poder passar por essa escola e tá aí há 25 anos atuando já na área. Parece que foi ontem, mas já tem 25 anos. E eu tive a oportunidade, né, durante esse tempo, de morar em vários lugares. Meu pai era militar, então eu tive a oportunidade de conhecer alguns estados, e essa vida de laticínio meio que deu continuidade a essa coisa de a gente estar uma hora num lugar, outra hora em outro. Então eu tive a oportunidade de passar por laticínios de pequeno e médio porte. Hoje eu me encontro numa companhia bastante expressiva em tamanho, mas eu posso dizer para vocês que o que eu construí de carreira e de expertise nesses anos todos, muito foi consolidado quando eu tinha atuação em pequenos e médios laticínios, onde a gente não tem setores, a gente faz tudo ao mesmo tempo, inclusive psicólogo nas várias vagas, né, quando a gente está atuando em laticínios menores. Então, assim, isso construiu, tá, o que a gente tem hoje para contribuir na companhia que eu estou atuando. E vamos compartilhar com vocês um pouco dessa caminhada, trazendo, claro, o foco do nosso papo hoje é P&D, mas não tem como falar de P&D sem a gente entender como funcionam as outras áreas dentro das pequenas, médias e grandes companhias, tá? Então, é um pouco da minha história. Hoje, estou com moradia fixa em Fortaleza, onde tem a sede principal aqui da companhia, mas viajo bastante, continuo por Minas Gerais sempre, temos unidades por Minas Gerais, na verdade, no Nordeste todo, são 7 companhias, são 7 fábricas espalhadas aí, Nordeste e Minas Gerais, então a gente tem muita coisa para compartilhar com vocês aí dessa caminhada. Que legal, Grace. Muito bem-vinda, né, ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pela sua disponibilidade, sua disposição, né, os ajustes na agenda que a gente foi fazendo para conseguir fazer com que esse papo acontecesse. E aí, Grace, para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente, assim, para quem está entrando agora no setor, para quem está começando a pensar nisso, né, dentro das pequenas e médias empresas, o que é exatamente P&D no contexto de indústria de laticínios? O P&D hoje é muito falado e citado como uma área estratégica, né? E é isso mesmo. Quando a gente olha para as atividades que estão aí no escopo de trabalho da pesquisa e desenvolvimento, a gente sempre pensa que é só inovação, né? Vamos fazer um produto novo. É óbvio que isso, sim, é uma das atividades principais, mas o pesquisa e desenvolvimento, ele atua constantemente, não só na hora que ele entrega um produto novo para a companhia, mas ele olha para aqueles produtos que já estão em linha, ele estuda melhorias, seja no campo de custos dos insumos, seja na otimização dos processos. Então, assim, vai muito além de só desenvolver um produto novo, né? A gente vai atuar tanto na melhoria de fórmula, na melhoria de processo, vai buscar novas tecnologias, seja de ingredientes ou maquinários, seja de embalagens. Tem um viés muito forte que vem amadurecendo a cada passar de tempo, que é a sustentabilidade. Então, esse é um ponto de muito trabalho ainda a ser desenvolvido, especialmente quando a gente olha para o tema de embalagens. Hoje precisa a gente ter esse olhar para diminuir o consumo de plásticos, para melhorar que os materiais das embalagens eles possam ser mais facilmente reciclados. Então, é bem importante que essa atuação do P&D também abranja esses outros pontos. E a gente não pode ignorar que tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente melhora, a gente tem que sempre ter à frente o principal objetivo, que é entregar produtos com a segurança de alimentos checada e em dia ali com as premissas aí legais, para que a gente entregue produtos realmente de qualidade e seguros para o consumo do nosso cliente, tá? Então, é muito abrangente a atuação de P&D,
não dá para olhar só para a inovação, né, como produtos novos, Uhum. mas uma atuação de uma forma mais ampla é a visão correta para pesquisa e desenvolvimento. Muito legal. E por que investir em P&D é estratégico para as empresas de laticínios? Veja só, hoje, como a abrangência das atividades de pesquisa e desenvolvimento fazem com que as pessoas que trabalham nesse setor eles estejam em constante conexão com diversas áreas. E aí a gente vai citar, quando você fala de inovação, você vai estar com um volume de trabalho muito intenso com marketing, Uhum. comercial. Quando a gente vai olhar para o viés de otimização de processos, a gente está com a indústria ali caminhando juntos, observando, prospectando novas tecnologias, melhorias, enfim, nesse sentido. Você tem um trabalho muito importante com a equipe de suprimentos, né? Uhum. Seja para captar novos fornecedores, dar mais oportunidades para que os suprimentos tenham boas condições de negociação na aquisição dos seus insumos, na aquisição das suas embalagens. Então, isso a gente está mexendo diretamente com o capital da companhia. Tá? Uhum. Então, estrategicamente, é uma equipe que precisa ter um olhar bastante amplo para todas essas atividades e que tem uma força grande também aí na captação, digamos assim, de melhorias de custo. Então, isso é bem estratégico e, além do que, a essência do P&D, que está em inovar também, estar à frente ali no mercado, estar realmente fazendo pesquisas, buscando oportunidades de sair na frente no mercado, né? De abrir, Uhum. talvez, novas categorias de produtos, novas ocasiões de consumo. Então, isso é estratégico, né? Isso traz oportunidades para a companhia alcançar os seus objetivos de volume de produção, de margem de contribuição para o negócio. Então, assim, não tem como não ser realmente estratégico quando se tem esse olhar bem amplo aí para todas essas áreas. E aí quando a gente pensa nas indústrias menores, às vezes a gente tem todo esse problema, igual você já falou aqui inicialmente, né? Olha, às vezes não tem setor separado, não tem uma estrutura Isso. organizada, mas quando a gente fala de P&D, eu falo assim, P&D não é um termo que surge a partir de um tamanho de laticínios, né? Não, Não, não. desde que ele nasceu, você pode pensar em pesquisa e desenvolvimento, né? É claro que é uma rotina pesada, né, não é fácil, igual você falou, faz tudo ainda por cima e é psicólogo, né? Isso. Então é muita atividade. Uma coisa que a gente tem enxergado, por exemplo, é que a digitalização dos processos, porque às vezes as pessoas, Grace, elas têm medo de falar assim, mas se eu colocar um sistema aqui, vão me mandar embora. Né, se colocar aqui, não vai precisar mais de mim. Ainda existe um pouco desse pensamento, né, em alguns setores e regiões, assim. Mas assim, o que eu enxergo muito é que se eu estou digitalizando processos, né, por exemplo, de um PAC digital, se eu, né, como controle de qualidade ali, eu gasto menos tempo verificando o papel, né, se o meu processo eu tenho uma visão mais rápida, né, informações mais rápidas sobre tudo que está acontecendo, o que acontece, por exemplo, com laticínios de pequeno e médio porte, ele pode pegar essa pessoa e treinar ela, né, colocar ela, falar, olha, né, existe hoje um monte de cursos, um monte de treinamentos, um monte de escolas, eu tenho certeza que a Cândido Tosh mesmo vai indicar, né, várias formações direcionadas para isso, para essa pessoa começar a desenvolver esse lado, né? Porque às vezes a gente fica ali também meio que só olhando para um negócio, né? Às vezes com o negócio passando por vários apuros, né? Um mercado ruim, às vezes com produto que não está saindo bem, às vezes com problemas comerciais, né? Com problemas de marketing, tudo isso que a gente sabe que vender é o principal negócio de um laticínios. E eu falo assim, existem essas oportunidades, né, de treinar pessoas, de enxergar perfis, né, dentro da sua equipe e treinar, assim, esse é o meu ponto de vista, mas eu não sei o que você acha. Quando você olha para um laticínio de pequeno e médio porte, é meio que natural que o P&D esteja embutido ou na pessoa que comanda a produção, o gestor, né, industrial ali,
que às vezes acumula, eu já tive de trabalhar realmente em laticínios, onde eu acumulava as 3 funções, que era gestão de produção, gestão de qualidade e gestão de desenvolvimento. Então, quando você não tem tamanho, digamos, suficiente para você segmentar essas áreas, você acaba acumulando essas funções, e aí dentro da sua equipe de trabalho, você vai dividir aqueles que vão te ajudar na produção, aqueles que vão te ajudar na qualidade, e aqueles que vão te ajudar a atuar, de fato, na parte de desenvolvimento. Então, isso é totalmente normal, natural, nas pequenas empresas, e quando vai crescendo, isso vai meio que começando a se separar. Então, antes de eu estar na posição que eu estou hoje nessa companhia, eu trabalhava numa outra companhia de médio porte, onde eu acumulava não a parte industrial, mas a qualidade com pesquisa e desenvolvimento. Isso é possível, isso é natural, e hoje o mercado de lácteos, nós temos muitos bons, excelentes parceiros, que eu chamo de parceiros, porque realmente é um trabalho de muita parceria, que são os nossos fornecedores de insumos, fornecedores de embalagem, que estão junto com a gente trazendo o que há de mais atual, o que há de mais moderno, em termos de insumos, de equipamentos, de embalagem. Então, hoje tem como, mesmo sendo pequeno e médio, ter esse suporte adicional desses parceiros fornecedores que podem estar trazendo para você, te ajudando nessa atividade de desenvolvimento, tá? Muitos têm planta piloto, então é preciso que vocês saibam que hoje o mercado está muito aquecido e os parceiros têm muita capacidade técnica para atender os pequenos e médios também, tá? A gente sabe que as grandes companhias, algumas têm as suas plantas pilotas internas, mas ainda assim a gente trabalha sempre com parceiros que possam compartilhar conosco desses novos desenvolvimentos aí, tecnologias, seja insumos e embalagem, tá? Então, é natural. E aí, digamos que quando você olha para um laticínio de pequeno e médio porte, o olhar ali do dono, ele tem que ter esse olhar estratégico para formar as pessoas. Então, dar a oportunidade de capacitá-la. Você citou o Cândido Totti, mas a gente tem aí uma série de outras instituições que particulares ou de viés aí governamental, que podem dar esse direcional, que oferecem cursos, alguns gratuitos, outros com custo muito acessível, outros um pouco mais robustos, mas que você tem que colocar na sua balança do custo-benefício e avaliar se vale a pena ou não fazer o investimento, mas tem caminho. Não tem a desculpa da gente não ter, sou pequeno, não posso fazer isso, não. Você tem, sim, oportunidade de trabalhar com fornecedores que possam te dar esse suporte, e à medida que você cresce, você vai investindo internamente para que seus processos também corram de uma forma mais ágil. Tudo que a gente faz fora de casa, você tem a questão logística que você tem que levar em consideração. Então, assim, não dá para a gente ficar parado, não há motivo para que a gente deixe de inovar, deixe de investir em P&D, porque é pequeno ou médio, tá? A minha visão é essa, eu já passei por isso, sei que é possível que a gente continue se desenvolvendo também nessa área. E eu acho que é muito importante, né, o dono do laticínios ali, né, o empreendedor, ele enxergar o P&D como um negócio, né, uma parte ali muito essencial do negócio dele, né? Igual você falou, só os diálogos que acontecem com os fornecedores, né, igual de embalagens, de insumos, ingredientes, já pode abrir muito a cabeça dele, né, sobre o que é tendência, sobre o que está acontecendo. Então, eu acho que é muito importante, assim, é claro que a gente sabe que é um monte de coisa para o cara olhar, mas ter um tempo para poder ouvir o que está acontecendo, né, quais são as inovações, as novidades, o que pode melhorar no processo dele, quais são as tendências de mercado, o que o consumidor está pedindo, eu acho que é muito importante. Eu falo que ontem mesmo eu gravei um podcast com o Arthur, da Latec, e a gente falou disso, assim, o quanto que hoje os laticínios, né, o quanto que as empresas, né, os fornecedores contribuem para o crescimento do setor, né, porque eles têm uma capilaridade muito grande, né, eles estão em todos os lugares, eles visitam todo tipo de perfil de empresa do Brasil, automatizada, simples, manual, artesanal, no norte, no sul, no leste, no oeste, né? Então, assim, eu acho que é muito importante, né, ter essa abertura de ouvir, de ter um tempo para escutar, de saber o que é tendência, porque quem vai permanecer no mercado,
o Grace, é quem tiver disposto a mudar o negócio dele, né? Acho assim, Isso, você está numa empresa muito grande e que são cabeças extremamente disruptivas, né? Assim, tudo que eu isso, acompanho de vocês é o que tem de novidade, né? Você vê que os seus gestores estão sempre viajando, participando, interagindo, né? Assim, eu acho isso espetacular. Assim, tanto que vocês estão do tamanho que vocês estão, não é à toa, né? isso. E tem mais uma coisa, o seu próprio programa aqui, o Papo de Laticínios, uma ferramenta de informação. Então, hoje nós estamos falando de P&D, quantos outros temas você já tratou e trouxe? Isso está muito fácil, está à mão de todo mundo. Hoje todo mundo tem um Sim. celular, um smartphone que acessa, seja YouTube, os canais de várias redes que existem. Então, assim, a informação ela está aí, né, para Uhum. todos os níveis de entendimento, para todos acesso à formação, para todos os níveis aí de acesso financeiro, né, de bolso. Então não dá para a gente continuar arrumando só desculpa. A gente pode fazer muita coisa com as ferramentas que hoje estão disponíveis, os conteúdos riquíssimos aí que são compartilhados. Então, a dica, né, que a gente coloca é sempre aproveitar, principalmente aí os parceiros fornecedores, que isso é uma ajuda muito importante aí para correr, para acelerar com os seus processos aí de inovação, de melhoria, de redução de custo, tá? Hoje não tem como pesquisa e desenvolvimento a gente não falar, né, não ter esse olhar da produtividade, né, da redução de custo. Se Uhum. nós pudéssemos trabalhar focado 100% em inovação, seria bom ou não, mas que a gente tem que ter um olhar para os outros pilares, tem que ter, tá? Sim, A gente sim, faz, por sim. isso que também nós somos bastante estratégicos, porque a gente tem esse olhar da produtividade, fazer mais com menos, manter qualidade, então não tem, a gente não tem desculpa porque as informações estão aí, acessíveis a todos. É verdade, né? Se comparar o seu ano, né, de 2025, né, do que você tem hoje de recursos na sua mão facilmente. Quando você falou que tem 25 anos, né, que você 25 anos de começou. carreira, isso. Quantos livros e quantos artigos você não leu, né, Grace? Quanto você não Sim, andou atrás de evento, muitas viagens? feiras, cursos que a gente adquire ou a gente participa de vários momentos técnicos que os próprios fornecedores nos agraciam aí nas diversas regiões, não é só numa região, na verdade, hoje todas as regiões aí, a turma tem tido esse olhar para levar essa questão do conhecimento técnico, tá? Seja Norte, Nordeste, enfim, em todas as regiões. Então foram muitas e muitas horas aí dedicadas aí a conhecer a buscar mais conhecimento. Uhum. Ô, Grace, quais que são os principais focos hoje de inovação do setor, né, do nosso setor aqui? O que que você tem enxergado? O que que vocês têm enxergado como empresa, né? Que é novidade? Olha, hoje o mercado, olhando aí para as gerações que estão aí à frente do consumo, tem um tema que vem sendo colocado aí por vários especialistas, né? Eu trabalho com P&D, mas a gente sabe aí que temos aí no mercado muita gente especialista, focado em estudar, em trazer conhecimento robusto em relação a P&D. E a gente ouve muito e sente muito também na prática a necessidade da experiência, né? Hoje você desenvolve um produto para fornecer uma experiência para o consumidor, né? Não é só mais nutrir. Então a gente vem Uhum. observando que isso tem ganhado muita força e tem que ter esse olhar para os desenvolvimentos que a gente vem fazendo. Então, não só entregar algo que vá nutrir, que vá saciar a sede, que vai hidratar, não, tem que ter uma experiência. Então, a gente faz isso através de algo que possa surpreender ali na formulação, algo que possa surpreender na embalagem, que possa chamar a atenção. Então, a questão da experiência tem sido muito falado, né? Como Aham. algo que deve ser buscado. Nós sabemos também que hoje o viés da saúde continua muito em alta, né? Os produtos com alto teor proteico, produtos para quem de fato tem a questão da intolerância à lactose, então os produtos zero, levar essa tecnologia para mais tipos de lácteos, né?
Então, isso também ainda tem muita força. E existe também aquela coisa dos sabores da moda. Hoje ainda se fala muito aí do pistache, o morango, gente. O morango, por mais que a gente lute, ainda a gente não conseguiu É o tirar queridinho. ele ali do primeiro lugar, né? Mas, assim, a gente vem tendo atenção para a regionalidade. Quando você olha aqui no Uhum. Nordeste, a riqueza, no Norte e Nordeste, uma riqueza de frutas, no Sudeste, enfim, todas as regiões. Então, existe a busca por algo, poxa, algo que é regional, isso aqui eu tenho Uhum. identidade com aquilo. Então, a gente vê uma tendência também forte de procurar desenvolver produtos que a gente tem esse conforto, né, do que é meu, que eu me identifico. Mas a questão da sustentabilidade já era sempre, né, há muito tempo comentada, mas ela vem sendo reforçada, tem ficado em destaque, né, para que a Uhum. gente possa fazer as contribuições para o planeta. Isso é uma condição que não tem volta. A gente precisa realmente não só falar, mas executar, tá? Uhum. Então, são pilares aí de inovação que tem que estar contemplado ali no que você faz e traz aí para os produtos de qualquer setor, né? De qualquer tamanho de empresa, tá? Pequeno, Uhum. médio, grande. Então, eu vejo assim como os principais pontos focais aí do momento. E é isso mesmo, né? Assim, de tudo que eu já escutei aqui no podcast, são exatamente esses pontos que as pessoas sempre apontam aqui. É, Grazi, tem uma lei, né, que a gente chama de Lei do Bem, inclusive tem um episódio aqui no podcast que fala só sobre esse tema. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal também, né? Como que a Lei do Bem pode beneficiar na pesquisa e desenvolvimento? Como é que, se vocês, né, se você já trabalhou com isso, se você tem Olha, alguma experiência? eu particularmente nunca tive oportunidade de trabalhar com essa lei. Conheço, assim, de Uhum, mercado, né? A nossa companhia, se eu não me engano, antes da fusão, tinha algum trabalho com esse tipo de incentivo, mas, assim, é algo que é preciso dar atenção, porque é como se fosse um fomento, né? Para uhum, que facilite aí essas atividades. Tem aí, você pode aplicar aí deduções nas suas despesas, tem os incentivos fiscais, você pode usar a verba para, inclusive, atuar na contratação aí de pesquisadores. A depender do que você for desenvolver, quem sabe até criar patente daquilo que for algo extremamente inovador, que se comprove, né? Você uhum, consegue até fazer todo esse processo aí de registro e manutenção de patentes. Então, é um benefício que existe. A gente sabe que as áreas aí mais administrativas, elas conseguem buscar aí todas as informações e entrar em contato com os órgãos que vão te auxiliar a captar esse incentivo, né, ao uso dessa lei do bem, mas eu particularmente não tenho para compartilhar algo prático, tá? A gente uhum, sabe, entendi. conhece, mas de fato eu não tive a oportunidade de atuar com esse tipo de incentivo, tá? Mas acho que é válido, eu acho que especialmente aí para, né, os pequenos e médios que tenham essa necessidade, mas digo para você que existem outras instituições também associadas geralmente às federações da indústria, que tem, Uhum, como Senai, Senac, todas essas áreas aí que têm associadas às federações de indústria, por exemplo, que tem projetos, ou seja, ela tem verba orçamentária para oferecer para as companhias, né, para as empresas. Aí me parece que não me perdoem a falta de conhecimento mais profundo, mas não me parece que é algo que tem que ser pequeno, médio ou grande. São uhum, orçamentos que você pode colocar projetos importantes que justifiquem o uso dessas verbas e eles vêm junto com você fazendo toda essa atuação, seja compartilhando dos seus laboratórios, seja fomentando aí a aquisição de tecnologia. Então, tem uma série de oportunidades que existem no mercado aí que são caminhos que as pessoas podem, né, as indústrias podem estar se utilizando para poder trazer
mais facilmente essa questão da inovação, do desenvolvimento para dentro das suas companhias, né? Seja pequena, média ou grande. Então, não só tem essa questão da lei do bem, mas tem aí As instituições, né, apoiadoras. os apoiadores, tá? As fundações apoiadoras aí à pesquisa. Tem de coisa demais, gente. A gente às Assim, vezes ignora isso. Exatamente. Eu ia falar, um negócio que às vezes as informações não chegam para as pessoas, entendeu? Então, uma dica que eu dou, né? Procurem, né? Eu acho que as contabilidades podem ser bons canais de Isso. comunicação, né? As assessorias aí das contabilidades de vocês, os sindicatos, né? Eles Pronto. podem ser muito bons em Para levar fazer essas pontes, informação. né, Sara? Exatamente, são pontes. Então, assim, tem muita oportunidade, tem muito recurso. Só que, assim, nada chega, bate na porta da gente. A gente tem que ir atrás. Então, assim, eu acho que qualquer reunião que você consiga marcar com um especialista que né, focado em pesquisa, em desenvolvimento, vai te ajudar a abrir a cabeça, né? Então, assim, é uma abertura, né? É o primeiro passo que você está dando para levar esse assunto para dentro do seu negócio, né? Para dentro do seu laticínio. Então, assim, acho que é muito bom estar aliado a uma boa contabilidade, eu acho que elas têm bastante informações, e também aos sindicatos, né? Aos órgãos aí Isso. de organização dos setores. E quando a gente fala de P&D, o Graci, e a gente também fala de bastante desafio, né? Que é de estruturar um setor, né? Eu tô falando assim, olha, tá bom, a gente já passou dessa fase de procurar o recurso, já estamos organizando Isso. aqui, estruturando o nosso setor. Quais que seriam os maiores desafios que a gente vai encontrar? Olha, eu acredito que o primeiro grande desafio é a qualificação das pessoas, né? Então, quando você citou lá atrás, olha, nós somos pequenos, temos que incentivar o desenvolvimento das pessoas, então a gente vê que hoje ainda tem pouca gente mais especializada, mais entendida, né? Não só, eu acredito que não só de P&D, mas de algumas outras áreas aí de atuação, essa questão da mão de obra, ela precisa ser melhor incentivada, melhor desenvolvida aí no seu dia a dia, tá? Então, acho que essa é a primeira barreira que talvez a gente encontre, e aí isso acaba atrapalhando, porque essa pessoa não tem a noção de como funciona, ou o que precisa para começar, aí você tem um pouco mais de dificuldade de engatar, e a primeira. Tem uma questão também de infraestrutura, né? Digamos assim, fazer pesquisa e desenvolvimento sem talvez um mínimo de condições aí para fazer suas aplicações, seu desenvolvimento, digamos assim, na esfera do piloto, né? Do protótipo. Então, essa infraestrutura, quando ela é ausente, isso deixa um pouco mais lento também esse processo de organizar e executar, tá? O seu desenvolvimento. Mas não é desculpa, né? Como eu te falei, nossos parceiros maravilhosos têm plantas pilotos muito equipadas que a gente pode fazer enquanto não tem a infraestrutura interna, fazer o uso dessas estruturas aí terceiras, tá? Nós temos aí uma questão muito forte quando você olha para a pesquisa e desenvolvimento, que é essa parte de regulamentação, de legislação, ela vive mudando. Ela vem, na verdade, tentando se atualizar, né? Principalmente aí no âmbito dos lácteos, a gente está falando aí do Ministério da Agricultura, vem aí publicando legislações novas, RTIQs, ajustando. Então, assim, quando você, às vezes, começa a estruturar um caminho aí para determinada família de produtos, muda. Então, isso traz alguma complexidade para você correr com algumas coisas. Às vezes, você vai pegar aquela sua linha de produto e vai ter que reformular toda por conta de uma nova determinação. Então, esse aí é um ponto que pode, talvez, né, aqui e acolá trazer algum impedimento, mas, de uma forma geral, basta querer, eu acredito que basta enxergar que essa questão de ter estruturar um P&D é estratégico, traz retorno, e precisa, gente, para qualquer coisa que você tenha, imagine que vai ter retorno, você precisa de ter um investimento, né? A gente precisa investir. Então, tem que fazer que toda essa estrutura esteja em equilíbrio ali, né? Entre o que você imputa e o que você recebe ali no final de retorno, tá? Então, dá para a gente fazer, dá para começar, mesmo pequeno,
olhando para esses pontos, desenvolvendo as pessoas, dando condições delas entenderem qual é o trabalho, e outro, um objetivo muito claro, né? Dar esses objetivos de Uhum. forma clara, para que, ao persegui-lo, aí consiga se chegar lá no resultado positivo que se espera, tá? Então, Uhum. acredito que seja mais difícil, é só começar, mas comece estruturando até conseguir que tudo esteja aí funcionando de uma forma mais redonda, tá? Aham, certo. Ô, Grazi, tem algum projeto que você já participou, assim, que às vezes foi caramba, né? Não precisa ser numa grande, não. Pode ser numa menor, né? Numa empresa menor. Que você falou, ó, caramba, nós fizemos, né? Teve um projeto que eu trabalhei que foi muito legal, não foi nada cabuloso, né, de valores, nem nada disso, né, não foi um produto tão diferente assim, mas que de repente fez diferença, falou, ó, foi um negócio simples, você tem algum que você pode compartilhar com a gente? Olha, eu vou compartilhar com você algo que deveria ser tão básico. Quando a gente discute, talvez você, com certeza você já conversou com gente de qualidade, quando você fala de qualidade de leite, gente, parece que você está falando assim uma bobagem ou repetindo uma coisa tão básica. Mas a gente participou de um projeto de estabilidade de um produto, de shelf life de um determinado produto, e é muito difícil hoje você conseguir, por exemplo, a estabilidade de um leite pasteurizado, que Uhum, você vai colocar num sachê, você vai colocar numa garrafa, quando você não tem uma qualidade de matéria-prima adequada, tá? Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar num projeto de leite pasteurizado que basicamente se focou no que é essencial, que é a matéria-prima, tá? Então, assim, eu posso dizer para vocês que se a gente consegue dar o olhar correto e o peso correto para a qualidade da matéria-prima que você recebe, e veja, isso não é mágica, né? Você precisa ir junto com o fornecedor, com o seu produtor de leite, você precisa ensinar, pegar na mão, estar junto, talvez fomentar algumas coisas, né, no âmbito aí de nutrição animal, de cuidados, enfim, para obter a sua matéria-prima de melhor qualidade possível, o resto você faz qualquer coisa, gente. Lembrando, né, que a gente já, quantas vezes eu ouvi, né, matéria-prima ruim, você não faz produto bom, né? A é, matéria-prima boa você pode até estragar, mas o contrário não vai acontecer. Você não vai conseguir fazer produto nenhum de qualidade se você não trabalha na sua matéria-prima. Então, assim, foi muito interessante ver que um trabalho muito bem feito, né, na captação, na recepção, no tratamento, na higiene com que se conseguiu trabalhar com esse leite, o aumento aí de 50% do shelf life de um produto que normalmente é bem curto o shelf life, né, de um leite uhum. pasteurizado. Então, são ações aparentemente simples, gente, mas que muita gente às vezes quer ignorar, né? Quer trabalhar no básico. Tá? Então, para mim, assim, eu poderia falar de projetos mais complexos, mas eu gostaria de dizer para vocês que vamos fazer o básico bem feito, que é trabalhar lá no comecinho do processo, que é a sua captação, que é o seu produtor de leite, gente. Senão, daí para Uhum. frente, você pode ter grandiosos projetos, vamos fazer um produto com alta proteína, zero lactose, isso e aquilo, um sabor inovador, vamos botar um melão, vamos botar, sei lá, uma jabuticaba que, né, venha surgindo, fora aí o pistache, que já virou, né, Aham. um negócio meio que normal. Então, a gente precisa falar dessas complexidades maiores. Vamos trabalhar no básico, que você vai conseguir já melhorar o seu shelf life. Eu acho que é um avanço muito grande quando a gente consegue a estabilidade do produto, trabalhando com algo básico, que é a qualidade de leite, recepção e tratamento, tá? Então, eu acredito que o caminho é esse. Maravilhoso você falar isso, Grazi, maravilhoso mesmo, sabe? Porque né, assim, a expectativa às vezes é de um ingrediente, né? Mágico. Um pó mágico que vai resolver tudo e não, né? Igual você falou, é a base para fazer qualquer coisa, né? Acho que depois que você tem um leite bom na sua plataforma, você pode tomar qualquer decisão, né? Essa é o grande segredo, E eu né? posso compartilhar com vocês, é uma paz quando você trabalha com uma matéria-prima de qualidade, é Boa. uma paz É. porque você está em conformidade com o mapa, e você não Uhum. tem que se estressar com isso, é uma paz porque você tem um leite que oferece um alto extrato seco total, uma alta matéria gorda, então assim, aí Sim. daí você tira para fazer qualquer desenvolvimento ser fantástico, tá? Então você tem Uhum. que olhar para o básico.
tá? Então, eu prefiro compartilhar com vocês essa experiência. E o resto, assim, tem complexidade, tem coisas muito desafiadoras, tá? Eu venho trabalhando hoje num produto mais desafiador, mais complexo, mas é muito bom. Mas, mais uma vez, quando a gente olha lá para a matéria-prima, se ela não vem, não adianta. Todo esforço, ele se perde num equipamento maravilhoso, não adianta fazer, né, nada. Tá? Eu acho que uma pergunta muito importante para o pessoal fazer lá na plataforma né? O que eu posso fazer com esse leite, né? E o que dá para fazer com esse leite, né? Porque acho que muda muito. A gente não deveria ter que perguntar o que dá para fazer, né? A gente deveria pensar o que eu posso, né? Como eu posso agregar valor. E aí a gente está ainda lutando muito naquele, o que eu posso fazer para não perder todo, né? Não dá, se a gente continuar trabalhando com esse pensamento, pode esquecer, P&D, a gente não vai conseguir fazer nem P&D, nem mais nada. Verdade. Vai ficar só lutando para, digamos assim, ter o menor prejuízo. Tá? É verdade. Trabalhe na base, que vai ter o resultado automático, né? Obviamente, lembra que você pode pegar uma coisa muito boa e estragar, mas o contrário nunca. É verdade. E assim, tem jeito, né, Graci, porque você tá há muito tempo no mercado, você já viu, né, grandes coisas acontecendo, você já esteve em vários estabelecimentos diferentes e você sabe que tem jeito. É fácil? Não é fácil, mas a gente tem que tomar a primeira atitude, né? Tem que dar o primeiro passo ali de falar, olha, eu quero ter esse padrão de leite aqui no meu laticínios. E tem que começar, tanto que a gente vê que tem grandes fazendas com volumes, com resultados muito bons. A gente tem grandes laticínios com resultados muito bons. Então, é possível sim, né? É possível. Sara, agora, dá trabalho, dá. Obviamente que a gente não ignora o tamanho da dificuldade que hoje nós temos, né? Em todos os níveis da cadeia produtiva, tá, gente? É que a gente não está pregando que é super fácil, é isso que a Sara está falando. Nós temos muitos desafios, mas se também nós cedermos porque é difícil, a gente não vai começar, a gente não vai tentar, não vai tentar achar caminhos, aí a gente já está fadado a derrota, né? Então, a gente tem a oportunidade de fazer acontecer que nós tentemos. Eu acho que esse é o recado que a gente deixa, né? E procura fazer no nosso dia a dia, não desistir, vamos lá, vamos lutar, vamos fazer com o que tem, e aí a coisa vai caminhando e evoluindo, tá? É o pensamento que eu tento botar aqui à frente do meu dia a dia, é esse, para tudo. Assim, o fracasso é não começar nada, né? Acho que se não tomar nenhuma atitude, Você já tá tem fracassado. A resposta aqui, ou seja, não vai ter nada. Não vai ter nada, exato. Ô, Graci, e qual que é a tendência aí pro mercado? Tem algumas coisas que você diria, falou, olha, Sara, por exemplo, embalagens sustentáveis, a gente está esperando isso chegar no mercado de uma forma mais barata, né, mais popular para todo mundo. Assim. Hoje eu tenho o meu ponto focal de trabalho... Desculpas novamente. Não, mulher, relaxa. Ô, Graci, falando sobre tendências, tem um assunto que eu gostaria muito que a gente conversasse aqui um pouquinho, que é sobre o que é tendência no mercado. Eu acho que muito trazendo para esse lado de embalagens, né? Você citou que um dos pontos que mais é tendência, né, de inovação é sustentabilidade, né? O consumidor tem cobrado um pouco disso. Então, assim, eu queria falar de embalagem porque é um assunto até que me interessa, sabe? Mas eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho do que é tendência mesmo no mercado, se você vê alguma coisa de novo, além do que você já citou, e em relação a embalagens. Isso. Eu acompanho de perto o trabalho do meu par de P&D, que é a Sueli Souza, que toma de conta especificamente desse tema de embalagem e sustentabilidade, e a gente vem vendo um trabalho forte que ela vem fazendo aqui dentro da companhia, de trazer esse tema de sustentabilidade de forma estruturada e que vai entregar o que esse mercado está pedindo, né? Então, como eu citei, existe essa, digamos, essa pressão da sociedade para que a gente, de fato, não só fale de sustentabilidade, mas execute. E quando a gente olha para dentro do laticínio e pensa no que podemos atuar, fala-se muito de estrutura de materiais, tá? Então, hoje, quando você olha para a embalagem, você tem que entender que material está dentro dessa composição. E quanto mais complexa a composição, quanto mais materiais diferentes você tem dentro dessa composição, isso torna a questão de
reciclagem mais difícil, tá? Então, a gente vê um Uhum. trabalho muito forte da nossa equipe de embalagens, olhando para monomateriais, que a gente chama, que são os materiais que vão ter mais facilidade, porque não vai precisar fazer separação, é um tipo de material só, e isso Aham. aí vai viabilizar que mais facilmente ele entre na cadeia de reciclagem, tá? Então, não há como olhar para a sustentabilidade sem olhar para a estrutura de materiais quando se trata de embalagem. Então, esse é um ponto muito importante. E o outro ponto que eu destaco, observando o trabalho das meninas, é que a quantidade de plástico, por exemplo, que você consome para determinada embalagem de produto. Então, hoje também se tem esse olhar muito para a gramatura dos plásticos, né, a espessura das embalagens, onde a gente pode mexer. Lembrando que tudo que você faz, não só dentro do produto, olhando para insumos, né, para a formulação, que você deve otimizar sempre com cuidado para manter a qualidade, entregar os mesmos atributos sensoriais, mesmos atributos nutricionais para quem vai consumir. O Uhum. material também tem que ser mexido, né, tem que ser otimizado a ponto de que se mantenha a qualidade de shelf life ali, o tempo de Uhum. shelf, as interações com o ambiente externo ao alimento sejam preservadas minimamente conforme já é entregue hoje nos materiais que já existem, tá? Então, esse Uhum. eu destaco como os 2 pontos mais críticos aí a serem trabalhados, que é a estrutura de materiais, procurar trabalhar com materiais de composição única, que a gente chama de monomaterial, e essa coisa da quantidade de material que se coloca nas embalagens, tá? Então, a gente vê que ainda existe aí muitas garrafas, muitos copos com uma estrutura de parede muito grossa. Será que isso é necessário? Então, isso tem que ser feito uma Uhum. avaliação muito criteriosa. Aí é um ponto muito que a gente traz muito no nosso trabalho do dia a dia dentro de P&D, que é calcular o risco, né, disso não funcionar. Então, antes de fato efetivar uma mudança, seja de fórmula, seja de embalagem, seja de processo, você levanta os riscos para que você possa fazer uma avaliação realmente crítica, detalhada, aprofundada dos impactos que isso vai trazer para a companhia de resultado final, tá? Uhum. Então, essa Entendi. é a visão que a gente tem de embalagem hoje, acompanhando aí a nossa equipe de P&D embalagem. Tá. Ô, Graça, e você tem. E sempre vocês estão alinhados com fornecedores, né? Então, seus Sim. fornecedores estão acompanhando o que vocês querem levar para o consumidor de vocês, né? Quando não tem, quando não é o fornecedor que nos traz, que assim, muitas vezes a gente tem essa oportunidade de ter esse contato, de ter a oportunidade de eles virem explanar para a gente o que estão fazendo, ou a gente fazer visitas em plantas, ainda que eu trabalhe mais focado com produtos, a gente faz essa interface com embalagem, então, às vezes eu acompanho a Sueli, às vezes ela me acompanha na parte de insumos, né, de ingredientes. A gente faz o contrário, né? A gente instiga o nosso fornecedor de insumo de embalagem provoca essa necessidade, tá? Que Então, legal. daí talvez nasçam aí muitas inovações, seja de insumo, seja de embalagem, Aham. para atender às necessidades. Assim como nós, da indústria de transformação do leite, precisa estar atento à necessidade, né? Atender às necessidades do nosso cliente, nos diversos vieses aí que a gente já citou aqui durante a nossa conversa, também os nossos fornecedores de insumos e embalagens têm esse tipo de oportunidade, tanto de trazer para nós, como de nós provocarmos aí o desenvolvimento de soluções, tá? Então, isso é muito dinâmico. Por isso, o P&D é muito legal. Eu sempre costumo dizer que tive a oportunidade de trabalhar com tudo ao mesmo tempo. Acho que isso que fez, como diz, a gente ficar com a casca grossa, né? Acumular conhecimento, desenvolver a expertise, mas é em P&D que há muito dinamismo, né? Uhum. Dessas interações aí entre setores, entre áreas do próprio P&D, então é muito bom, é muito gratificante a gente ter essa oportunidade de estar dentro desse dinamismo e nunca é chato. É É. muito gostoso, claro, né? Nem tudo são flores, a gente tem os desafios, né? As pressões para que a gente faça um bom trabalho, é natural. E a gente é feliz aí de estar neste meio e ainda está trabalhando com uma matéria-prima tão delicada e ao mesmo tempo tão nobre, enfim. Uhum. É verdade, que legal.
Que legal, Grazi. Que papo gostoso, né? Que foi esse. Mas para a gente ir fechando o nosso papo, tem algum ponto que você gostaria de destacar aqui, de deixar como um recado, de deixar como uma mensagem final em relação a P&D? Eu já achei que a mensagem que você deixou sobre qualidade do leite já foi assim, valeu milhões. Vamos lá. Eu acredito que fora a gente dar esse olhar para o que é importante, que é a qualidade de leite, sem isso a gente realmente não consegue seguir. Eu sempre gosto de compartilhar que quando me questionam o que eu tenho mais de valioso, quando eu olho para minha carreira, o que eu construí de mais valioso durante esses 25 anos, trabalhando 100% com leite. E aqui Uhum. um parênteses, eu tenho uma formação não só técnica em laticínios, complementando lá no começo, mas eu fiz engenharia de alimentos, então eu tenho essa formação superior, mas o leite puxa mesmo, aquela praga do bezerro, ela Do bezerro. funciona. Eu tentei várias vezes sair, mas o leite sempre me puxou. E durante esses 25 anos de carreira, o que eu consegui de forma robusta e concreta é uma rede de contatos muito importante. Em P&D, ou em qualquer área de atuação, você não tem como saber tudo, Uhum. isso é uma utopia, mas você tem que saber a quem perguntar. Então, se eu puder compartilhar uma dica para quem está começando, para quem está no meio do caminho, que toda hora é hora para a gente começar a modificar algo, né, na vida, na carreira, fazer boas relações, né, ter a sua rede de contatos ali sempre ativa, porque é nela que você vai ter o apoio para quando você não sabe. Então, a gente não Uhum. precisa saber de tudo, mas a gente precisa saber a quem perguntar. Então, se eu posso compartilhar uma dica boa, é essa, tá? É o que eu tenho de Que mais legal. valioso hoje em termos profissionais, é uma rede de contato robusta, diversa, que pode me prestar o apoio para aqueles temas dos quais eu não tenho tanta expertise, não tenho prática, tá? Então, é isso, gente. Não tem nada melhor do que uma boa rede de contatos. É verdade, é verdade. Não tem nada melhor mesmo, né? Eu falo que aquele negócio que o pessoal fala, né? Você não precisa de saber tudo, mas se você tiver um amigo que te ajuda, que sabe responder, já vale muito, né? Isso Muito faz legal. Ô, muita Grazi, diferença. que tem alguma rede social sua que você compartilha um pouco da sua rotina, um pouco do seu trabalho, que o pessoal É. pode Eu pedir gosto umas dicas muito, lá? quando a gente fala de rede social, eu gosto muito do LinkedIn. Uhum. Então, só procurar Graciela Castelo Branco Chinelate, mas bota Chinelate que você me acha. Tenho rede social Instagram, mas uso um pouco mais de uma forma mais privada, mas eu, assim, acho que a principal rede onde a gente compartilha questões aí de dia a dia profissional é no LinkedIn, então me encontrem por lá, vai ser um prazer tê-los aí como conexão. E lembre-se, né, que não existe nenhuma pergunta boba, existe o bobo que não pergunta. Não tenham É medo de ter contato com as pessoas, de fazer perguntas, porque é assim que a gente se desenvolve, tá? Fico à disposição, então pode esperar que se eu não souber e souber que você sabe, eu vou te perguntar. Que legal, Graça, muito legal. E é isso mesmo, né? Assim, acho que quando a gente é humilde para entender que eu não sei de tudo, mas que eu posso perguntar, não é vergonha nenhuma, né? Já muda muito o rumo da vida da gente, né? E isso é muito impressionante. Graça, muito, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por compartilhar esse tempo aqui com a gente, né? Eu sei o quanto que as horas a gente está valendo. Então, muito obrigado mesmo por doar, né, para o Papo de Laticínios, para toda a nossa audiência, o seu tempo, o seu conhecimento, né, por ter doado, né, toda a sua experiência aqui para a gente em relação a esse assunto, né, e ter deixado ainda aqui, né, as portas abertas para o pessoal pedir ajuda. Então, muito obrigada mesmo, um abraço muito carinhoso do Papo de Laticínios para você. Muitíssimo obrigada. Reforço aí, né, o nosso compromisso de estar à disposição, de trocar ideias. Isso é muito valioso. Então, mais uma vez, obrigada e até uma próxima. Até breve, tá? Até breve, Sara. E pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, vocês podem se inscrever agora no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube ou lá no Spotify e acompanhar nossos lançamentos semanais. E siga também nossas redes sociais, @Papo de Laticínios. Nós estamos em todas as redes sociais. Um beijo para vocês e até a próxima semana.